Bem-vindos a mais um vídeo do Mundo Ágil. Eu sou Rodrigo Zambon e mantenho no ar o site mundoagil.com. Já se inscreve no canal para receber as notificações e deixa seu like, tá, nesse vídeo, em que vamos continuar falando sobre o pensamento sistêmico e respondendo a mais uma dúvida sobre o tema em relação ao porquê e quando usar o System Thinking. Eu vou usar como base um artigo do Michael Goodman e também a Donella Meadows, tá? Vem comigo! Bom, esse vídeo está estruturado para que a gente possa começar a mudar a nossa forma de pensar. Sair um pouco de um plano cartesiano linear para o mundo do pensamento circular, para o mundo do pensamento sistêmico. Mesmo que sua organização não tenha essa cultura ou que não te dê o suporte necessário para essa abordagem, você pode começar a pensar sim de acordo com essa filosofia e fazer perguntas diferentes para aqueles mesmos problemas que acontecem no seu dia a dia, tá? Nesse sentido, muitos são atraídos para o pensamento sistêmico por suas ferramentas, tá? Diagramas de loop causal, simuladores, linguagem e mapas. Entretanto, o pensamento sistêmico é mais que isso, é uma filosofia. Bom, aí, nas palavras do Goodman, o pensamento sistêmico também é uma sensibilidade para a natureza circular do mundo em que vivemos. É uma consciência do papel da estrutura na criação das condições que enfrentamos. Além disso, também é um reconhecimento de que existem leis poderosas de sistemas operacionais das quais não temos conhecimento, e é uma compreensão de que existem consequências para as nossas ações das quais não percebemos. Além dessas características filosóficas, o System Thinking é uma ferramenta de diagnóstico, pois envolve passar da observação de eventos ou dados para a identificação de padrões de comportamento ao longo do tempo. E isso é fundamental quando falamos de sistemas, a identificação de padrões e modelos mentais. Bom, e por que usar? O pensamento sistêmico vai ampliar seu leque de opções para resolver determinado problema. Entretanto, os princípios do pensamento sistêmico nos tornam conscientes de que não existem soluções perfeitas e as escolhas que fazemos terão impacto em outras partes do sistema. Pessoal, mesmo tendo esse impacto, nós vamos poder antecipar e minimizar a gravidade das soluções que estamos propondo. Bom, e aí respondendo a uma outra pergunta, quando devemos usar? Eu vou falar de algumas situações e eu vou compartilhar também uma ferramenta que eu uso para definir se devemos ou não usar a abordagem sistêmica. Se a sua situação ou problema for uma questão importante, se é um problema crônico e não um evento único, se é um problema familiar e tem histórico conhecido, ou se as pessoas tentaram resolver, mas não obtiveram sucesso, é bem provável que você possa começar pelo System Thinking. Uma ferramenta que utilizo nas minhas dinâmicas para que o grupo decida por utilizar ou não o System Thinking é a amplitude de complexidade. Eu vou abrir um slide para explicar. Bom, pessoal, essa é a ferramenta amplitude de complexidade. Tá? Geralmente eu uso isso no início, para a gente definir se vai ou não usar o System Thinking, as ferramentas do pensamento sistêmico. Eu tenho ali o desafio, tá? O problema, e eu tenho 4 variáveis, tá? O nível de compreensão, o envolvimento, o meio ambiente e o objetivo. E dentro de cada variável eu tenho alguns parâmetros, né, que a gente utiliza, que o grupo utiliza para definir a natureza desse problema. Tá? Em nível de compreensão, eu tenho ali o bem compreendido à esquerda e o não compreendido à direita. Bom, se esse problema que você está tentando resolver é um problema em que você não compreende a natureza desse problema, se você não sabe o que causa esse problema, se você desconhece se essas ações que você vai propor terão os efeitos pretendidos, é muito provável que você coloque o post-it mais para o lado direito e talvez seja um problema pouco compreendido. Em envolvimento, você tem ali do lado esquerdo o consenso e você tem uma diversidade de opinião. Tá? Essa diversidade significativa de opiniões ou até mesmo um conflito entre as partes interessadas, isso motiva ao uso do pensamento sistêmico. Tá? Então, se o seu problema tiver pouco consenso e uma diversidade grande de opinião, você vai colocar esse post-it mais para o lado direito, tá? E é bem provável que você use o pensamento sistêmico. Em meio ambiente, eu tenho 2 parâmetros, tá? Estável e dinâmico. Tá? Qual é o ambiente que esse problema está inserido? É um ambiente estável ou é um ambiente dinâmico que muda a todo momento? E a gente não conhece os limites desse sistema, o que me leva ao segundo parâmetro. Tá? Se eu estou num ambiente controlado, um ambiente limitado, é muito provável que eu não precise de usar o System Thinking. Tá? Mas se eu tenho um ambiente com muitas interconexões, um ambiente dinâmico, um ambiente amplo, instável,
é muito provável que eu vá precisar usar o pensamento sistêmico. Em objetivo, eu tenho mais 2 parâmetros ali em relação à mudança que eu quero fazer, se é uma mudança em pequena escala ou se é uma ampla mudança, tá? Se eu quero que essa mudança ela consiga, de certa forma, abranger todo o sistema. Tá? E o segundo parâmetro, uma mudança a curto prazo, ou seja, eu quero fazer uma mudança simplesmente para solucionar um problema pontual aqui, ou se eu quero que essa mudança seja sustentável. Caso você queira fazer uma ampla mudança e que essa mudança seja sustentável e duradoura, é muito provável que você coloque seus post-its ali para o lado direito e você vá assim utilizar aí o pensamento sistêmico. Bom, você pode colocar ali embaixo o overall, somar a soma de tudo aquilo ali. Tá? Se a soma for mais para o lado direito, é muito provável que você precise das práticas de sistema, ela vai ser muito útil para você lidar com esse problema. Certamente, se os seus post-its estiverem mais para o lado direito, vai ser um problema confuso para você resolver. Eu posso dar mais detalhes dessa ferramenta em outro vídeo, mas geralmente esta é uma das primeiras dinâmicas que eu faço. E por onde começar? Esse é um ponto interessante. Primeiro, é muito importante definir de forma correta o problema. Feito isso, nas organizações eu começo pelo sense making, por meio de entrevistas semi-estruturadas, para trazer à tona os modelos mentais individuais. Eu busco identificar eventos significativos em relação ao problema definido e começo a montar uma cronologia. Tá? O tempo é uma variável chave em se tratando de pensamento sistêmico. Uma dica, ao levantar dados sobre um problema, envolva pessoas de vários setores da empresa. Você vai perceber que os modelos mentais são diferentes dos seus e dos demais colegas também. Se você começa a fazer perguntas diferentes das que fazia antes e conseguiu identificar padrões e modelos mentais sobre o problema que está tentando solucionar, é um bom sinal de que você entendeu o pensamento sistêmico. Uma outra dica que no início me ajudou muito é: comece com um loop simples e vá adicionando mais elementos na sua história conforme necessário. Não se preocupe se um loop está certo. Em vez disso, pergunte-se se o loop reflete com precisão a história que seus colegas estão tentando retratar. Tenha sempre mais de um objetivo em mente. Em um sistema podemos ter diversos pontos de alavancagem. Os sistemas produzem os resultados que foram projetados para produzir e não necessariamente aqueles que pretendíamos produzir quando planejamos o sistema. Isso nos incentiva a assumir responsabilidade pelos resultados negativos de nossos sistemas e redesenhá-los. Na prática, os sistemas não estão errados, isso é muito importante, pessoal. A responsabilidade é nossa pelos resultados negativos que eles produzem. Tem uma lacuna entre os objetivos que queremos obter com o sistema e o que ele nos entrega. Pense, por exemplo, aí no sistema educacional. A pergunta que fica é: por que os sistemas não atingem os objetivos para quais eles foram projetados? Bom, para terminar, eu queria deixar um trecho de um dos melhores papers que você vai encontrar sobre o pensamento sistêmico, escrito pela Donella Meadows, o Pontos de Alavancagem, em que ela lista 12 possíveis pontos para se atuar em um sistema. Ela diz assim: existe ainda um ponto de alavancagem que é ainda maior do que mudar um paradigma. É você se manter desapegado na arena dos paradigmas, permanecer flexível e perceber que nenhum paradigma é verdadeiro e que cada um, incluindo aquele que docemente molda sua própria visão de mundo, é uma compreensão tremendamente limitada de um imenso e surpreendente universo que está muito além da compreensão humana. Não lidamos com a realidade em si, e sim com a representação dela, limitada ou não aí pelo nosso mapa. Agora pensa isso em uma organização. Cada um tem uma imagem, um modelo e acha que o seu está certo. Como mudar esses modelos mentais para os objetivos da organização? Tem mais uma pergunta que eu deixo para a reflexão de vocês, e essa é muito boa. Como desenvolvemos a capacidade de nos concentrar em mudanças em todo o sistema e não apenas em melhorar as partes? Bom, no vídeo de hoje era isso, tá? Diz aí nos comentários o que você achou. Um grande abraço e até o próximo vídeo.